tudo bem? Aqui é o Michael de novo e eu tô aqui hoje para ver com vocês, além de um assunto específico, eu quero também fazer uma indicação de algum livro. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, ó. Adoração a Baal. Cara, livreto, curtinho, coisa rápida, ele tem acho que 60 páginas, sei lá, alguma coisa assim. Tu lê ele, se tu demorar, tu lê em 2 dias. Se tu lê bem devagar, 2 dias tu lê ele. O que acontece? E o autor aborda aqui algo que eu achei fenomenal para os nossos dias. Ele começa iniciando é boa, né? Ele começa dizendo que o culto em Israel era um culto misturado, era um culto que estava bagunçado. Como? Vamos lembrar um pouquinho a história. Tu lembra lá em 1 Reis 11 que Salomão ele abandona a fé? Ele passa a adorar ídolos, passa a adorar outros deuses. Lembra? A partir daquilo ali, o culto em Israel vira uma bagunça, vira um culto, vira uma miscelânea, vira uma miscigenação no culto. Por quê? Porque o culto a Baal começou a ser misturado com o culto a Yahvé, com o culto ao Deus de Israel. A ponto de, e aqui que está a questão, não é que as pessoas adoravam um pouco a Baal e um pouco ao Deus de Israel. Não. A questão é que eles adoravam achando que estava adorando aquele mas na prática adorava o outro, entende? Mais ou menos isso. Adorava a Baal pensando estar adorando ao Deus de Israel. Era isso que acontecia basicamente. Por quê? Porque já estava tudo misturado. Não pouco a gente vê na Bíblia, né, as pessoas indo adorar a Deus nos montes, enfim, a gente vê misturado com postes ídolos, com árvores frondosas, enfim. O que nós vemos é uma mistura no culto a Deus. E isso, o argumento do autor, e eu achei muito bom, ele diz assim, ó, as pessoas já estavam habituadas àquilo ali. Aquilo ali já não era mais anormal, não era uma coisa espantosa. Tanto que muitos reis bons que vieram, fizeram limpas, mas ainda assim a Bíblia diz, mas esse não derrubou os postes ídolos, esse não desmanchou os altares, enfim, sabe? Por quê? Porque aquilo ali já estava no costume, na prática do dia a dia, e as pessoas não estranhavam, era como se fosse normal, aquilo ali era o culto ao Senhor. Mas, aplicando aos dias de hoje, o autor ele diz que a nossa cosmovisão ela está da mesma forma, ela está misturada, nós estamos adorando a Deus, mas permeados, cheios de coisas seculares, e aqui é a religião que ele fala que é hoje. O humanismo secular é algo que tomou conta, inclusive da cosmovisão de muitos cristãos. E tem um trecho no livro que eu quero ler para vocês que é muito bom, presta atenção nisso aqui, ó. Parece-nos tão óbvio que a idolatria contraria o verdadeiro culto de Deus, embora a maioria do povo de Israel não pensasse assim na época. E na verdade, devemos parar e pensar antes de apontarmos o dedo e nos indagarmos se também não somos culpados de transigências tão graves como essas do povo israelita a nosso próprio modo e nos nossos dias. Com efeito, devemos nos perguntar se, dada a revelação mais profunda hoje, ou seja, a revelação, a Bíblia, né, o cânon está fechado, nós temos a Bíblia prontinha, eles não tinham na época. Se dada a revelação mais profunda hoje, quando comparada a eles, nossas transigências não são, de fato, pecados mais graves. Cara, isso aqui, explodiu minha cabeça, assim, ó, sabe? De fato, se nós estamos fazendo a mesma coisa que eles na época, se nós estamos em alguma medida fazendo a mesma coisa que eles, nós somos de fato mais culpados, porque nós temos a revelação pronta, nós temos o cânon fechado, eles não, entende? Então, e aqui, aí o autor ele vai descrever algumas coisas, né, comprovando, tentando comprovar o argumento dele. Ele dá 3 exemplos, né, de 3 exemplos na prática de coisas que a gente vivencia hoje que são provas de que o humanismo secular tomou conta. Ou seja, vamos lá, primeira delas, eu tomei nota aqui. Primeira delas, a ciência. Hoje a ciência é o que manda, né? Não, a ciência diz, a ciência aquilo, Cara, só um pouquinho.
nós temos, ó, aí que tá já o primeiro ponto, ó. Nós partimos do pressuposto de que a ciência é neutra, sabe? Mas a ciência não é neutra. A ciência, ela depende de interpretação. Sempre, sempre alguém estará interpretando aquilo ali, entendeu? Então, quando a pessoa pegou os dados, fez algum teste, chegou a alguma verdade científica, isso ali é fruto de uma interpretação. Isso ali não é neutro. Alguém chegou àquele conhecimento ali, alguém chegou àquela realidade, àquela verdade científica. E isso é fruto de interpretação. Então nós partimos do pressuposto de que a ciência é neutra, e ela não é. Ela não é. Então, o problema é a cosmovisão já secular. Ela foi secularizada. Nossa cosmovisão, e aqui eu temo, eu receio que esteja falando por muitos cristãos, muitos, sem medida, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é isso, a nossa cosmovisão. Como que a gente entende essas coisas? A ciência, tá? Nós partimos do pressuposto de que ela é neutra, e ela não é. O segundo exemplo que o autor dá, a educação. Nós simplesmente pegamos os nossos filhos e entregamos a César. E dizemos, ó, cuida deles para nós. E quando não é assim, é ainda pior. É César dizendo, me dá os teus filhos que tu não tem condições de criar eles, de educá-los, e eu vou fazer isso. Porque tu não sabe, eu farei. Sabe? A educação hoje, ela é assim. A educação hoje, a realidade nossa é essa. Mas qual é o problema da educação? A educação, mesmo a educação cristã, veja bem, mesmo a educação cristã, muitas escolas cristãs denominacionais, elas seguem esses pressupostos humanistas. Pressupostos quais? De que isola de Deus. A educação hoje, o problema dela é o quê? É estudar matérias, tratar de educação, tratar de educar crianças com base em algo que não se relaciona com Deus. O primeiro ponto da educação hoje é, ó, nós vamos ensinar, mas isso aqui é algo secular, não é... Deus é religião. É por isso que nós temos a mentalidade do mundo, sabe? É da igreja ou é do mundo? Aqui é a minha vida secular. A minha vida na igreja é uma, agora eu tô na minha vida secular, é meu trabalho. Por quê? É isso que a educação quer, é isso que o mundo quer, é isso que o diabo quer, é isso que o humanismo secular quer. Que tu pensa exatamente isso. Dividir. Aqui é religioso, aqui é espiritual, aqui é igreja, e aqui é secular, aqui é trabalho, aqui são as demais coisas, entende? Mas a Bíblia não faz essa distinção. Na Bíblia tá tudo unido, tá tudo junto. Nós não temos como distinguir uma coisa da outra. O meu trabalho é espiritual. Eu estou trabalhando. Paulo mesmo diz, faça como para o próprio Senhor. Sabe? Qual é a consequência disso? É que nós vamos ver pessoas alienadas da realidade. Por quê? E eu digo cristãos. Eles estão trabalhando e acham que aquilo ali não tem nada a ver com a religião deles, com a espiritualidade deles, sabe? E quantas vezes a gente já não ouviu pessoas dizendo, não, mas Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Quando na verdade Deus tem tudo a ver com tudo na nossa vida. E aqui é o que nós vamos ver na educação. Então, a ciência não é neutra, é algo que nós partimos de um pressuposto errado. A educação, ela tem um pressuposto de não Deus. A educação, ela parte de um pressuposto ateísta, de que não tem Deus, ou pelo menos na prática. Mesmo que seja um professor cristão, um professor que crê em Deus, o pressuposto da educação que ele precisa entregar é algo ateísta, é algo que isola Deus daquilo ali, entendeu? Em terceiro lugar, o Estado. O Estado. Hoje nós vemos o Estado como um ídolo. E esse ídolo é o ídolo da religião humanista secular. O Estado hoje, ele é... Quer ver como a gente vê o Estado como um Deus? Quais são algumas coisas que a Bíblia nos garante que é Deus que nos dá? Saúde, felicidade plena, segurança. Não são essas coisas que nós esperamos do Estado hoje. Não é isso que nós esperamos que o Estado nos dê.
O Estado é quem cuida da segurança da sociedade. O Estado é quem deve cuidar da saúde, sabe? Sistema Único de Saúde, nosso grande Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a gente vê no Estado esse provedor. E a própria educação. A própria educação hoje é o Estado que dá. É César que pega os teus filhos e diz, me dá eles aqui que eu vou instruí-los. Ou seja, nós pegamos os nossos filhos e nós sacrificamos nesse altar da religião humanista secular. Porque quando eles voltam para casa, eles voltam já com a mentalidade humanista secular. Entende a realidade? E o que acontece? E nós vivemos como se isso fosse normal, como se isso fosse uma coisa habitual. Não tem nada de errado nisso. Entendeu? Como nós somos muito mais culpados que o povo de Israel lá atrás, sabe? Então nós estamos vivendo hoje uma cosmovisão idólatra, uma cosmovisão que pega uma ideologia, pega uma cosmovisão humanista secular e torna aquilo ali o padrão, torna aquilo ali a lente com que as pessoas veem as demais coisas, veem a vida, entendeu? Nós devemos lutar, combater isso. Nós temos que nos voltar para a Bíblia. Nós temos que nos voltar para a Palavra de Deus. E dali tirar as verdades, as realidades que nos moldarão, que mudarão alguma coisa em nós de fato. Certo, pessoal? Veja, um livretinho, 60 páginas. E eu tô ainda impactado com o que eu li aqui. Eu espero que tu leia ele e vamos pensar mais sobre isso, tá? Se tu gostou, dá teu like aí, deixa o teu curtir, comenta, diz aí abaixo o que tu entende disso, como tu acha que a gente ainda está sendo moldado por essa cosmovisão e eu não citei aqui. Comenta aí embaixo, diz alguma coisa e vamos conversando, certo? Que Jesus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até a próxima. Um abraço, pessoal.